12 horas e 28 minutos, horário de Brasília. Nos tempos mais recentes, o debate em torno da redução de impostos cobrados sobre os preços dos combustíveis tem travado aí muitas discussões, principalmente nos parlamentos. Também na Assembleia Legislativa do Piauí, o tema foi inclusive alvo de uma audiência pública, foi motivo para uma audiência pública onde empresários, políticos e consumidores debateram sobre a possibilidade da redução dos valores do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, cobrado sobre os preços dos combustíveis do Piauí, poder passar aí por uma avaliação e até redução. A deputada Tereza Brito é uma das parlamentares envolvidas nesse debate. E é com ela que a gente conversa a partir de agora sobre este e outros assuntos. Deputada Tereza Brito, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao Jornal Centro-Sul, pertencente à TV Centro-Sul da Fundação Dom Alfredo Schaffler. Bom, deputada, a senhora tem participado aí em Teresina sobre essa discussão que já vem se arrastando de algum tempo acerca da possibilidade de redução do ICMS cobrado sobre os combustíveis. O que há de novidade sobre esse assunto? Bom, eu queria cumprimentar todos que fazem esse querido meio de comunicação, cumprimentar em especial você, Erivan, pelo belo trabalho, dizer que nós temos trazido essa pauta para a Assembleia, uma pauta importante diante do cenário em que vivemos, os preços muito altos dos combustíveis, de modo especial a gasolina. E na gasolina, o estado do Piauí é o segundo estado que mais cobra ICMS, que é o imposto estadual. Ela cobra o estado do Piauí, o governo Wellington Dias cobra 31% sobre a gasolina. A cada R$10 que nós pagamos com gasolina, 3,10 centavos é de imposto ICMS, que é o estado do Piauí que tem o imposto estadual. Então, é muito alto. É o maior imposto pago em gasolina no Nordeste e o segundo maior do país. E esse imposto ele tem sido crescente, esse valor desse ICMS. Em 2018 era um valor, antes de 2018 era outro valor, e agora 2021 outro valor. Então, na audiência pública, nós solicitamos que haja uma redução imediata de 31% para 29%, que era o valor de 2018, e que a equipe econômica do governador Wellington Dias, com o secretário de Fazenda Rafael Fonteles, que é o homem que aumenta os impostos, claro que permitido pelo governador Wellington Dias, né? Que possa fazer um estudo para reduzir essa carga tributária imensa, assustadora no estado do Piauí sobre a gasolina. Outro problema sério, Erivan e telespectadores, é que no estado do Piauí é adicionado mais de 20% aproximadamente, que eu estou sem esses dados nesse momento, de álcool, aliás, 27% de álcool na gasolina. Deixa que o imposto do álcool ele fica em torno de 22%. Quando adiciona esses 27% na gasolina, nós passamos a pagar 31% de imposto sobre esse álcool. Ou seja, aí nesses 27% de gasolina que eles adicionam ao álcool, é permitido pela legislação vigente, era para ser o imposto cobrado sobre o álcool. Mas não, ao adicionar esse percentual, também cai na alíquota de 31%. E aí nós mostramos para o governo do estado que quanto mais altos são os impostos, menor o poder aquisitivo da população, menor o consumo. Então, ele também perde em arrecadação. Porque se eu consumo mais, ou se eu produzo mais, eu tenho como ter mais impostos sem uma carga alta.
ou seja, ser um valor alto, como é o que é hoje. Diluir esse percentual alto, reduzindo uma quantidade, e aumentando o poder aquisitivo da população. Isso é matemática, mas, infelizmente, o governo do estado do Piauí, na gestão do Wellington Dias, tem sido, assim, altamente sacrificadora para a população em relação a impostos, seja na gasolina, seja em outros itens. Só para os telespectadores terem uma ideia, grande parte das empresas que tiveram a possibilidade, pensaram, estudaram o estado do Piauí, de vir se instalar aqui para ajudar no desenvolvimento desse estado maravilhoso, pulou bem aqui e foi para Timon, porque lá os impostos do Maranhão são mais baixos do que os impostos no estado do Piauí. Então, nós já colocamos isso em pauta, estamos cobrando e queremos que a sociedade abrace isso, também pressionando. Governador, baixe o ICMS da gasolina. Governador, retire o ICMS do óleo diesel e insumos do transporte coletivo. Por quê? O transporte coletivo também é um transporte que transporta uma população muito grande dentro, é o transporte de massa, e que também pode reduzir o valor dessa passagem, desonerando esse imposto do diesel, que também é um imposto significativo. Não é tão alto quanto a gasolina, mas ele também significa muito, porque um ônibus ele consome muito combustível por dia no transporte coletivo. E aí nós estamos batendo nessa tecla, encaminhamos esses encaminhamentos, solicitamos, estamos esperando a resposta do governo, que ele encaminhou, o representante. O secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, não mostrou sua cara. Quem foi o superintendente, que esteve lá conosco, ficou de levar para o governador, mas ainda não tivemos respostas. Inclusive, vamos tentar a resposta. Vamos tentar, inclusive, marcar uma audiência com o seu governador para pressionar ele a reduzir esse imposto da gasolina. Só para vocês terem uma ideia, as pessoas que trabalham com aplicativos, Uber e outros tipos de transporte em aplicativo, estão praticamente inviáveis esse trabalho. São muitos trabalhadores nessa área que praticamente viabilizou, custou seu carro. E aí estão passando necessidade porque o valor do imposto é tão alto e o valor da gasolina é tão alto, mas que é alto por conta desse imposto, que se baixar esse imposto vai diminuir o valor. Vai dizer, não, o valor é geral, o valor é nacional. Não, o valor aqui é 31% só de imposto. Só aqui é 31% de imposto. Se reduzir para 20%, nós vamos reduzir 10% no preço. Então já é significativo, porque isso é por litro, entendeu? Então é muito importante que haja essa redução. Nós estamos pressionando, queremos que a sociedade também, Erivan, pressione. Você aí em Pix, toda a região de Pix, todos os telespectadores, vamos fazer uma grande campanha, baixe o valor do ICMS da gasolina, o Wellington Dias. Nós não aguentamos mais pagar tanto imposto no estado do Piauí. É isso que nós queremos, que a sociedade abrace a causa como nós estamos tratando. Tá, deputada Tereza Brito, agora, no contraponto aí, o Piauí cobra muito imposto, porém, a situação de pobreza do estado, o Piauí não consegue sair do atoleiro de pobreza. E o atual governador fica reivindicando recursos e mais recursos do governo federal, recebeu aí uma montanha de dinheiro agora para o enfrentamento da pandemia, e a gente fica sem entender, porque a todo momento ele quer criar, inclusive agora, um bolsa auxílio para as vítimas da Covid. A gente sabe que tudo isso é importante, mas é aquela história do Luiz Gonzaga, né? A esmola para o homem que é são, ou lhe mata de vergonha, ou humilha o cidadão. Parece que o projeto é deixar as pessoas na extrema pobreza, sempre dependente de favores do governo, que na verdade não é do governo. O governo apenas usa o dinheiro que, como a senhora disse, é dos pagadores de impostos. Agora, deputada, por que na Assembleia Legislativa já houve audiência, por que isso não prospera? O governador continua tendo aí uma maioria bastante consolidada no Poder Legislativo, do qual a senhora faz parte. Por que isso acontece? A senhora vê alguma possibilidade de, efetivamente,
o governador tomar a iniciativa de baixar os impostos e não ficar transferindo tudo para as contas do governo federal? Olha, primeiro, o governador tem uma bancada muito grande de situação, de apoio, muito grande. E isso não é bom para nenhum governo. Não é bom porque se mandar projeto bom, ótimo que todo mundo vai lá e vota. Agora, se mandar ruim, aprova e quem sofre as consequências é a sociedade. Só para você ter uma ideia, eu vou dar um exemplo de Picos, onde você mora. Picos é uma cidade hoje pujante, mas com a força produtiva do setor privado, do comércio, de pequenas indústrias, não é do poder público. Pelo contrário, os serviços públicos aí são muito ruins. E não é pior, por exemplo, o caso do Justino Luiz. A situação que eu encontrei o Justino Luiz em 2019 foi uma situação estarrecedora, chocante, chocante mesmo. E aí, bom, não, já tem alas do Justino Luiz que é insalubre, horrível, que já deveria há muito tempo ter sido reformado, ter sido construído um grande hospital para essa região. Tem aí um canteiro de obras que montaram e nunca mais chegaram perto desse canteiro de obras para um hospital novo, porque esse hospital aí é um hospital antigo, que foi construído ainda há mais de 40 anos atrás, até os leitos, ainda tem leitos construídos há mais de 40 anos atrás. Instalado, né? Aquelas camas de ferro antigas, ainda tem ali. Porque eu digo isso que eu tenho fotografias e tudo. Eu estive aí durante a pandemia, eu estive antes da pandemia, quando eu encontrei 6 meses de salários atrasados, encontrei pessoas jogadas aí em local que não tinha energia, que não tinha porta, que não tinha janela, que não tinha ventilador, que tinha gato, que tinha barata, que tinha tudo. Eu encontrei, tem um registro, tem tudo. E aí, o que mais nos preocupa é assim, eu fui para aí, eu vou aí, eu cobro, eu faço os relatórios, eu encaminho para o governador, eu encaminho para o Ministério Público, eu encaminho para o TCE, eu encaminho para a tribuna, eu cobro, eu faço barulho, para poder ele ver que se os outros não estão vendo, eles estão vendo. Porque aí tem 4 deputados, com todo respeito, eu tenho um maior carinho pelos 4, mas assim, aí é para ser outra realidade. Com todo o respeito que eu tenho pelos meus colegas. Então, assim, ser aliado não significa dizer deixar passar tudo que não é bom para o povo. Essa é a questão mesmo do combustível. Eu quero o apoio de todos os deputados para que a gente possa reduzir esse combustível. E aí eu peço a população de Picos e grande região de Picos que converse com seus deputados, que abra os olhos dos seus deputados para também nos ajudar nessa empreitada. Outra questão que é importante demais colocar. O governo tem recebido recursos, tem mandado para a Assembleia solicitação, projeto solicitando empréstimo, autorização para empréstimos. Muitos já saíram, mas a gente não vê isso refletir nos serviços públicos ofertados para a população. A exemplo, por exemplo, da educação. A educação, além dos empréstimos passados, a educação recebeu do ano passado para esse ano 2 bilhões de reais. Dinheiro foi tanto dinheiro que eles não conseguiram gastar todo. Mandaram um projeto de lei pedindo uma suplementação da Assembleia, nós autorizássemos a suplementação orçamentária para poder esse recurso ser gasto no próximo ano. Mas aí você não vê refletir em melhorias. Do jeito que tem aqui na capital e em vários locais que eu já andei, eu encontro escolas fechadas para a reforma. Fechadas para a reforma. Eu encontro obras, como lá em Cajueiro da Praia, que começou há quase 10 anos, uma escola grande e nunca terminou. Uma cidade de quase 8 mil habitantes, uma cidade que é roteiro internacional de turismo, e aí é uma cidade que praticamente não existe governo lá, não existe governo do estado. Tem uma adutora de água lá, a população sofre muito com falta de água na zona rural, e na zona urbana tem poços, cacimbões, mas do lado dos poços tem as fossas sépticas. Como é a qualidade dessa água? Entendeu? Então, assim, esses impostos todos sobre todos os produtos que nós consumimos, e a gasolina é um absurdo, porque é 31% do imposto estadual que a gente paga sobre a gasolina é imposto estadual, e a gente não vê refletir. Esporte no Piauí existe,
Não existe. Existe uma pasta que tem lá um secretário que dá apoio a um deputado e faz política para o deputado. A Secretaria de Assistência Social, o que ela está fazendo? A Secretaria de Cultura, né? Cultura. Essa já tem algumas coisas que dá, é um pouquinho mais visível. A saúde nós temos um secretário que não tem coração. Ontem eu denunciei os pacientes que estão naquele programa Home Care, eram pacientes que moravam nos hospitais, crianças, hospital infantil, HUT, e sobre força judicial foram transferidos para morar em casa, porque o hospital não vai vir morar, com suporte de oxigênio, com suporte de uma equipe multidisciplinar, pois ele vem atrasando continuamente esse pagamento, que não é um custo alto. Os equipamentos não é um custo alto. Ele vem atrasando. Aí fica fazendo política no litoral, para deputado federal, e por aí, em Piauí afora, com dinheiro público. Então, essas coisas não dá para a gente aceitar, Ivan. Não dá. Eu não aceito. Eu faço política com missão de poder servir ao nosso povo. Não de me servir. Então, no dia que eu não puder mais servir, eu saio da política. E eu não fecho meus olhos e não deixo de denunciar e de cobrar o governo para que mude essa postura. Então, nós vamos continuar cobrando as melhorias na saúde, nós vamos continuar cobrando melhorias na UESP, que está aí abandonada, nós vamos continuar cobrando melhoria na educação, continuar cobrando a redução dos impostos sobre gasolina, óleo diesel, álcool e também outros produtos para atrair mais investimentos para o Piauí, empresas. Nós vamos continuar nessa trincheira aí, a favor do povo. É uma voz altiva, é um grito a favor do povo. E tem outros colegas lá que estão aí nos ajudando. Mas nós queremos que mais possa abraçar essa causa. Nós temos aí um requerimento de CPI, já com 5 assinaturas, para ver como foi gasto o dinheiro que veio para a Covid. Ainda não conseguimos as outras 5. Ou seja, se o governo não tem nada a esconder, por que não abrir a CPI? Congresso Nacional não abriram? Lá no Senado não foi aberto uma CPI? Não está lá contra o Bolsonaro, lá, para ver o que foi gasto, qual foi o comportamento do Bolsonaro com relação à saúde pública? Porque o Wellington Dias não quer que a gente faça uma CPI aqui na Assembleia Legislativa para ver se foram gastos corretamente os recursos que vieram para o Piauí com a pandemia na saúde. Não dá para a gente pensar que tem muita coisa errada? Dá, sim. Então, eu vou continuar insistindo com esse requerimento da CPI para saber onde foi aplicados os recursos que veio para a pandemia. Porque até hoje não tem prestação de contas para a Assembleia Legislativa. Não tem. Até hoje os requerimentos foram feitos, inclusive nós vamos até ver o tempo que tem, porque eles têm que responder. Senão eles têm que ser chamados coercitivamente. Bom, deputada, apenas em virtude do tempo, para concluir, acrescentar uma informação aí para a senhora. Aqui nós temos no bairro Junco, zona leste de Picos, a Escola Miguel Lidiano, acredito que já estamos caminhando aí para 10 anos, que iniciou uma reforma e está lá a reforma ainda em andamento, nunca se concluiu. E a Diretoria Regional de Educação, que coordena todas as ações das escolas estaduais aqui na região de Picos, está funcionando numa sala emprestada da Escola Normal Oficial de Picos, ou seja, a Diretoria Regional de Educação em Picos não tem sede. O prédio puseram uma placa lá na frente, depois retiraram a placa e está lá em ruínas. Quando a senhora estiver em Picos, e se quiser, a gente pode, inclusive, mostrar para a senhora pessoalmente. Agora, para concluir, deputada, em virtude aqui do tempo, nós temos ainda um outro entrevistado, estamos faltando aí apenas 13 minutos e temos que rodar aí o bloco de apoios. A senhora fala da CPI. No Rio Grande do Norte tem uma CPI que, inclusive, está tendo uma repercussão nacional no estado do Rio Grande do Norte. Esses deputados, a senhora fala que o governador tem a maioria. Como é que se consegue uma maioria? Porque uma boa parte desses parlamentares, inclusive, pelo que divulga a imprensa, são ligados a outros políticos, a outros líderes que fazem parte de partidos que já, inclusive, deixaram a base. Eu sei que é delicado para a senhora falar sobre esse assunto, mas a gente precisa falar sobre isso. O que entra aí para que os 4 aqui de Picos, nenhum se manifesta sobre esses problemas
ficam calados sobre essas demandas aqui de Picos. E aí a senhora que não tem aqui Picos como uma base principal, é que fala sobre os assuntos de Picos. A gente não vê e nem ouve os deputados Pablo, Severo, Nerinho e Belê falarem sobre os problemas de Picos. Olha, como você diz mesmo, é delicado. Eu não tenho, a minha votação na região de Picos foi uma votação pequena, muito pequena. Em Picos mesmo foi pouquíssimos votos que eu tive. Eu tive uma votação em Alegrete, 70 e tantos votos, eu tive em Alagoinha, uma votação razoável. E aí eu tive assim um pouquinho nessa região aí, um pouquinho em alguns municípios. Mas assim, o meu compromisso, como eu disse lá em Alegrete, numa reunião que eu tive lá, onde minha liderança, que eu tenho um carinho muito grande, do Partido Verde, nos convidou. E aí até ele dizia, deputada, que o negócio aqui não está fácil, não, porque aqui as máquinas estaduais estão funcionando. Aí eu disse, me leve aí, me chame o povo que eu vou conversar. E aí eu disse para eles uma frase, não a mesma, repetida, mas eu disse que Papa Francisco, quando veio aqui, ele disse que não tinha trazido ouro nem prata, ele tinha trazido Jesus Cristo. E eu disse para aquela população de Alegrete que eu não levava dinheiro, não. Até porque a minha política não era aquela. Eu nunca tinha visto ninguém ricar vendendo seu voto. Mas eu tinha levado a esperança de ser uma voz altiva na defesa deles, da saúde, da educação e tudo mais. E eu tenho honrado fielmente. E é o que eu queria que os meus colegas também pudessem fazer. Que não tivesse medo de governo. Porque quem precisa dos deputados é o governo. Não é o deputado que precisa do governo. Porque os deputados, se eles estivessem lá fiscalizando, cobrando, muito melhor a gestão do Piauí poderia estar. Poderia realmente ter uma gestão que a gente pudesse chegar e até se orgulhar. Mas como, infelizmente, o governo tem a maioria, o governo faz uma política de aliados, e aí, ou seja, entrega as pastas para os aliados, e os aliados vão fazendo suas políticas. E a população fica a mercê. Infelizmente, essa é a realidade. Queremos agradecer aqui a deputada Tereza Brito ter atendido o convite aqui da TV Centro-Sul e do Jornal Centro-Sul. Parabenizar a senhora pelo trabalho que realiza, deputada, e torcer para que a senhora, que a sua voz e que as suas ações possam encontrar eco e repercussão junto à sociedade e também aos seus pares aí na Assembleia Legislativa. Desejar uma boa tarde e agradecer mais uma vez. Boa tarde. Eu queria lhe dizer assim, antes de sair, que eu tenho um carinho muito grande pelo deputado Severo, um carinho muito grande pelo deputado Pablo. O Nerinho é um amigo que eu tenho lá, o Nerinho. A deputada Belê, uma mulher também muito gente boa. Eu gosto muito deles. Mas, assim, eu quero que eles tenham mais pulso com o governador para cobrar mais para Picos. E eu estou aqui como aliada. Muito obrigada pela oportunidade. Um grande abraço para você e todos os queridos telespectadores.